Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estar sempre conectado aqui. Obrigado vocês que têm compartilhado dessas mensagens, você que tem deixado like, tem fortalecido o canal. Quem não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva e ative o sininho para as notificações, tá bom? Eu quero deixar essa pequena reflexão depois de um testemunho muito edificante que eu recebi de um irmão. Não vou deixar o nome aqui no vídeo, até porque eu não pedi permissão para ele, mas eu vou relatar aqui algo muito edificante. Eu compartilhei o áudio dele no WhatsApp, ele permitiu, e as pessoas se alegraram com o seu testemunho. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Queridos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem planta e quem rega não é aquele que dá o crescimento. Quando eu digo assim, eu coloquei entre aspas aí o título, porque a fala é de Paulo, se referindo à sua pessoa, e a de Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, eu coopero, eu, irmão Elcio, coopero com a propagação da graça. O meu irmão Geraldo coopera com a propagação da graça. O irmão Geórgenes Valente coopera com a propagação da graça. André Pimentel, Cláudio, Levi, enfim, vocês, através do Facebook, Orlando, tem o Lael também, tem a minha irmã lá no Facebook, se eu não me engano, Valda também. Tanto irmãos, né, nesse sentido geral, homens e mulheres que têm aí cooperado com a propagação da graça. Neilton Cardoso, vai me faltar tempo aqui para citar nomes também, tá bom? Eu me refiro àqueles que têm uma responsabilidade, Ricardo Costa, aqueles que têm uma responsabilidade com o evangelho da graça de Deus. Então, queridos, nós estamos neste campo, né, semeando a boa palavra. Estamos cooperando para a edificação dos nossos irmãos. E ao mesmo tempo que eu estou cooperando para a edificação do irmão, eu também tenho sido beneficiado, porque eu também me edifico quando você aí também propaga a palavra da graça. Eu aprendo com você, nós aprendemos uns com os outros, no sentido de entendermos que aquela palavra que sai da tua boca, do teu coração, ela é uma palavra proveniente do Pai e que vem carregada de graça, de verdade, e isso nos alimenta, nos fortalece. Então esse testemunho que eu recebi deste irmão lá do Rio de Janeiro, muito me edificou. Porque você vê a humildade de um irmão que já foi pastor do sistema religioso, que teve o primeiro contato com a graça, como eu falei ontem em um vídeo. Uma coisa é você ter recebido a graça, ter o primeiro contato, e outra coisa é você ter crescido nesta graça, ou estar crescendo nesta graça. Este irmão me relatou que ele foi pastor, né, do sistema religioso, e ele fez parte de denominações em graça, né, desse império que tem também no Rio de Janeiro, do português, né, que se diz pregador da graça. Aquele que se corrompeu na caminhada e se intitulou Jesus Cristo Homem, ele teve contato direto com essa pessoa. E você vê a humildade desta pessoa hoje está falando comigo, citando aí o irmão Geraldo, dizendo que tem aprendido, que tem jogado tudo aquilo que ele tinha como conhecimento, ele tem feito como Paulo, considerado como esterco, assim como eu e você, como nós fizemos acerca do sistema religioso. Meu irmão, você que passou esse testemunho para mim, meu reconhecimento aqui, e louvamos a Deus pela sua vida, pela humildade, porque pelo testemunho que você me contou, eu me considero um menino na caminhada, por onde você já passou, pelas experiências que você já teve, e
por ter tido contato com esses homens que até hoje, infelizmente, no meio da graça fermentada, tem sido idolatrado. Eu conheço pessoas que se dizem pregar o evangelho da graça que honram esse homem que já morreu. Não tira o nome desse homem da boca. Ah, porque eu estou aprendendo muito com o doutor, aquele que se intitulou Jesus Cristo Homem. Eu fiz uma pergunta para esses abençoados, eu falei, interessante, vocês idolatram tanto essa pessoa? Claro, não estou dizendo que ele não trouxe um conteúdo, que trouxe edificação, que não trouxe uma mensagem, que trouxe um esclarecimento. Trouxe sim. Mas como vocês idolatram uma pessoa que diz que ele foi um doutor da graça e cobrava dízimo? Como vocês idolatram uma pessoa que vocês dizem que foi o apóstolo que Jesus Cristo enviou às nações para pregar a graça? E esse pregava que Satanás ele se manifestava nas pessoas, que foi Satanás que se manifestou em Adão e que a última manifestação de Satanás foi no apóstolo Pedro. Contradição total. Confusão. Então, abençoados, infelizmente eu tenho visto pessoas idolatrando esse homem. Nós sabemos que muitas mensagens em graça têm muita similaridade com aquilo que ele pregou, porque a mensagem é da graça, é de Cristo, não é dele. A mensagem não pertence ao homem, a mensagem da graça não pertence a Elcio, não pertence ao André Pimentel, ao Cristiano, ao irmão Geraldo, não. A mensagem da graça é de Cristo, é do Espírito. E é esse Espírito que nos edifica nesta verdade. Um aprende um pouquinho ali, a multiforme graça, outro aprende um pouquinho ali, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Eterno, ao Criador. E não usurpar, querer ser detentor desta verdade e colocar o eu. Ah, porque o Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos aqueles abençoados que se exalta, Deus abate. Mas os humildes, Deus exalta. Muitas pessoas começaram tão bem pregando o evangelho da graça e até, como esse irmão aí, conversava conosco, comigo, com Geraldo Moraes, a gente sempre teve esse contato mais próximo. E essas pessoas diziam que estavam aprendendo a graça e louvamos a Deus pela vida de vocês. Hoje se denominam ateus, dizem que a graça acabou, que a graça não existe. Nos chamam de legalistas religiosos. Por quê? Porque eles não tiveram humildade de crescer na graça e no conhecimento e ficaram olhando para o homem, para mim, para você. Sabe? Nós não temos nada para dar, abençoado. O que nós temos é aquilo que Deus nos deu, que é o conhecimento da graça de Deus, dentro das nossas limitações, sabendo que a fonte da verdade, de onde emana, jorra a sabedoria, é o Criador, é o Eterno. Tá bom? Então é por isso que nós estamos isentos de títulos eclesiásticos, de sermos ovacionados e considerados como estrelas. Tá bom, abençoado? Porque isso não existe. Então, você que está no Evangelho da Graça, ou que recebeu a palavra da graça, você já se fez essa pergunta, se você ama, de fato, a mensagem da graça, você se apega à graça de Deus, ou se você se apega aos pregadores da graça, como você, como eu, éramos apegados aos pastores famosos do sistema religioso. Porque no sistema religioso, você não era apegado ao conhecimento que eles traziam. Você era apegado à pessoa, à entonação da voz, sabe? A carnalidade manifestada por aqueles homens. E hoje em dia, na graça, você deve também ter cuidado para você valorizar, priorizar o conhecimento e não estar preso a um personagem, não é estar preso a Elcio, ao André Pimentel, ao Geraldo Moraes. Eu não estou dizendo que você não deva ter carinho por essas pessoas, se você se identifica comigo, porque é normal isso. Ô irmão, eu ouço a mensagem da graça, mas eu me identifico mais com você.
Irmão Elcio, quantas pessoas dizem, eu ouço a mensagem da graça, mas eu gosto mais daquele jeitinho mais tranquilo lá do irmão Cristiano e do irmão André Pimentel. Falei, é o perfil deles, a personalidade dele, mas o importante é que você está amando a mensagem da graça, glória a Deus. Ô irmão, eu já não gosto daquele jeito, eu já gosto mais do jeito mais agitadinho lá do irmão Geraldo. Mas é a mensagem ou é a pessoa? É a mensagem, a forma que ele se expressa, eu me identifico mais. Glória a Deus. Ô irmão, eu gosto do jeito que você ministra. Glória a Deus. Mas que isso não crie, sabe, abençoado, um fanatismo, como esse meu irmão acabou de relatar no testemunho, que esse homem foi chamado, considerado Jesus Cristo homem. Tá, abençoado? O apóstolo que Deus enviou, não estou dizendo com isso que Deus não deu uma mensagem para ele transmitir. Mas o homem é falho, abençoado. O homem está sujeito a tropeços na vida. As pessoas só vão ser boazinhas para você, você só vai abraçar as pessoas, enquanto as pessoas, de fato, te dão aquilo que você quer. No dia que você levar um não de alguém, no dia que você se contrariar com alguém, aí acaba o apego, o carinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos à pessoa. E nós vamos nos frustrar na caminhada. Quantas vezes eu já me frustrei na caminhada? Quantas pessoas talvez já tenham se frustrado comigo na caminhada? E que bom, para você saber que eu não sou Deus, que eu sou falho. Porque não adianta eu tentar transmitir para você uma coisa que eu não sou nos bastidores. Eu tenho que ser transparente, real. Muitas vezes te decepcionando, muitas vezes me ferindo e até, entre aspas, fingindo que eu não estou ferido para não te ferir, ou muitas vezes te ferindo, te machucando, mesmo que a intenção não seja aquela, porque nós somos seres humanos. E esse testemunho me chamou muita atenção pela humildade do irmão, de ter dito que já passou por tudo isso, já fez parte até de religiões extremistas, né? Islã, etc., islamismo. Mas assim, o amor dele pela graça, o desejo ardente no espírito dele de conhecer a palavra da graça, a ponto de nos relatar um testemunho lindo de que ele quer aprender, de que ele quer ouvir, de que ele quer crescer, e que tudo aquilo que ele já conquistou, ele considerou tudo como esterco, e recomeçar agora do zero. Agora a palavra que eu quero deixar é justamente esse entendimento que Paulo relatou. Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo disse. 6 e 7, primeira carta aos Coríntios. Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, queridos, tudo que nós aprendemos aqui uns com os outros, e como eu falei, eu aprendo muito, eu aprendo com os meus erros, com as minhas falhas, aprendo também quando eu sou feliz e acerto, aprendo com os meus irmãos. Nós aprendemos até com o sistema religioso, quando prega as suas heresias, e você vai analisar, e você aprende a não fazer aquilo que eles estão fazendo. Porque no dia que dissermos que já somos donos da verdade, é aí que precisamos recomeçar. Recomeçar e aprender tudo novamente. Eu plantei, disse Paulo. Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Que haja crescimento de Deus na tua vida, que haja maturidade, que haja revelação do Pai no teu homem interior. E que você que me ouve venha entender que a graça de Deus ela nunca esteve, porque ela não pertence a uma pessoa, a um personagem.
A graça de Deus ela não ficou restrita a Paulo lá no primeiro século. Aqui mesmo onde eu estava lendo, no versículo 10, diz que ele foi colocado como sábio arquiteto, né? Olha aí, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele lançou o fundamento, e Paulo disse, outro edifica sobre ele. Agora, olhe cada um como edifica, porque não podem colocar outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Então, o fundamento é Cristo. O fundamento já foi estabelecido. Então nós estamos aqui edificando sobre um fundamento que não pode ser removido. Então, toda honra e glória sempre vai ser dada ao Eterno. Nós estamos aprendendo, crescendo, evoluindo, mas é o Senhor que será sempre engrandecido, reconhecido e exaltado. Para que nós não sejamos como esses homens idólatras que estão aí, esses homens que estão envolvido com a politicagem que hoje, infelizmente, nas chamadas igrejas evangélicas, eles estão cultuando mais os governos, os homens, os reis, os príncipes da terra, do que propriamente dito o Senhor eterno, aquele que é Deus sobre tudo e sobre todos. E tenhamos este cuidado para não estarmos em graça cometendo este equívoco, porque é fácil ver isso no sistema religioso, mas muitas vezes não conseguimos enxergar isso dentro do campo da graça. Como eu falei, não é pecado você se identificar, não é pecado você gostar, você, digamos assim, ter mais afinidade com uma pessoa ou outra que ministra a graça de Deus. O erro está em você esquecer e desprezar, de fato, a mensagem em si e acabar olhando para o homem e se tornar pessoas idólatras em graça, assim como aconteceu com muitos que seguiram esses homens aí que se intitulam apóstolos, profetas da graça, detentores da verdade, que não têm humildade de dizer que aprendeu um com o outro, que ouviu algum irmão falando alguma coisa e também aprendeu, mas não, porque foi o próprio Espírito que entrou dentro do quarto, que revelou, assim como revelou a Paulo, e que mandou ele falar a única voz em português no nosso país, e que é Jesus Cristo homem, e etc, etc. Então que tenhamos cuidado, para que nós não venhamos nos tornar hipócritas, recebendo uma palavra onde o Espírito, onde o Eterno deve ser glorificado, e estarmos exaltando e glorificando aos homens. Esses testemunhos nos alegra, porque nós estamos vendo, de fato, pessoas que nunca quiseram estar ovacionando e vivendo para a religião ou para os líderes religiosos, mas pessoas que sempre buscaram um pouco da verdade, né? Porque nós não somos dono da sua totalidade, para viver uma sinceridade, para viver uma verdade que há em Cristo Jesus. Bem verdade, Paulo disse, é necessário que haja heresia no vosso meio, para que os sinceros se manifestem. E o que é que nós temos visto? Muitas heresias no nosso meio, pessoas que recebiam a palavra da graça, pessoas que eram edificadas pela graça, mas que não permaneceram na graça de Deus. Hoje se denominam ateus, hoje estão vivendo na libertinagem, na licenciosidade da carne e se cobrindo maliciosamente com textos isolados, dizendo que Deus não te vê segundo a carne, porque você é um espírito perfeito, mas pode viver do jeito que você bem quer, do jeito que você bem entende. Não é isso que a graça transmite. Guarda essa reflexão. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos, crescendo em graça.